Vamos lá. A gente vai dialogar hoje sobre comunicação não violenta, e é interessante que o próprio título ele já começa dizendo o que não é, em vez de dizer o que é. Porque a gente fala em comunicação não violenta quando o que a gente quer dizer, provavelmente, é um convite a uma linguagem que torne a vida mais autêntica, que torne as interações de melhor qualidade, né? Tudo isso mediante o diálogo, a conexão, na geração de resultados. Porque muita gente fala assim, poxa, aprender comunicação não violenta, eu não sou uma pessoa violenta. Porque pensa muito na violência apenas no sentido da violência física. E existem muitos graus de violência. Violência é tudo aquilo que viola algum limite, que viola algum direito, que viola, enfim, né? Ou a nós mesmos ou ao outro. E nós fomos criados, a humanidade nos últimos 10.000 anos, numa estrutura de dominação e controle, punições e recompensas, que nos faz crer desde criança que esse é o jeito certo de ser. E aí fica o convite à reflexão. Será que ainda deve continuar sendo assim? Ou será que podemos ter um outro modo de ser e de agir? Né? Meu desejo, portanto, aqui é que, em contato com o que a gente vai rapidamente compartilhar, vocês se sintam estimulados à possibilidade do diálogo no campo das relações e consigam ficar com vocês pistas sobre como cultivar isso. E notem que eu botei como possibilidade. Justamente nessa proposta, a gente não segue tanto o tenho de fazer tal coisa. Eu posso, é um convite. Partindo da convicção, a minha crença é que nós podemos, sim, desenvolver habilidades, podemos aprender, aplicar, internalizar e compartilhar dicas capazes de transformar nós mesmos, as nossas interações, tornando assim o mundo um lugar melhor de se viver. E com isso a minha expectativa é gerarmos novos resultados na vida, né? Com a expressão, o acolhimento com empatia, assertividade, diversões, sentimentos, necessidades, pedidos de todos nós. Então, esse é o desejo, crença, expectativa de que isso se realize no nosso encontro hoje. Numa outra terça-feira, no dia 9 de junho de 2020, tive essa grata oportunidade de dialogar sobre a teoria U e o processo transformacional, onde nós vimos como sair de um automatismo, abrirmos nossa mente, relativizarmos, cultivarmos o diálogo, entrarmos em conexão com a fonte, estabelecermos um foco da mudança, entrarmos em ação e, assim, internalizarmos resultados, integrando, casando contribuições da teoria U com o dom. E lembrando, há uma enorme diferença em falar para alguém ou falar com alguém, né? De sair daquela fala e daquela escuta confirmatória, robotizada, e abrirmos a possibilidade de uma escuta empática, do diálogo, e gerarmos, assim, resultados em conexão cada vez melhores. E aí vem, então, a seguinte questão, né? Essa meta, esse desafio. O que nós podemos fazer ou deixar de fazer para melhorar nossos relacionamentos com nós mesmos e com outras pessoas? A linguagem, ela estrutura e é estruturada nesse jogo de percepção do mundo, né? Por meio da linguagem, eu percebo o mundo e a minha percepção de mundo há de estruturar todo esse sistema linguístico, né, que é a linguagem. Portanto, trabalhar a fundo essas questões de linguagem é tocar diretamente na percepção que nós temos da existência, do mundo, e nosso modo de agir, nosso modo de operar. Como bem sabemos, o que e como dizemos não são apenas modos de se falar, e sim de se viver. Portanto, um convite a uma reeducação no modo de estruturar nossa linguagem pode acarretar em ações que gerem transformações em nós mesmos e no outro, e nas relações. Há poucos dias eu compartilhei uma mensagem
extraída daquele livro Como Chegar ao Sim Consigo Mesmo, do William Ury, que é uma das grandes referências em negociação, né, da escola de Harvard. E ele chama essa atenção do reenquadrar o seu panorama, como que você percebe as coisas, lembrando essa conexão com a vida, cultivando a própria felicidade e aprendendo as preciosas lições que surgem todos os dias. Há uma grande questão que está na premissa de como nós agimos em vida. É o universo um campo hostil ou amistoso? A resposta que lá no íntimo a gente dá a isso determina as nossas posturas, nossas atitudes e o que as pessoas captam de nós. Pode ser que, inclusive, no início da vida, antes de ampliarmos nossa consciência, a briga, o debate, a luta, tenha sido, sim, um modo de sobrevivência. Porém, nós evoluímos e estamos evoluindo e vamos evoluir cada vez mais. Então, surge agora uma nova forma de ser. Essa forma de ser em que já não é mais a hostilidade, e sim a colaboração como um modo de possibilidade de evolução em nossa existência. E as conversas no dia a dia, muitas vezes, conversas comuns, deixam de ser comuns quando há uma grande divergência de opiniões, e a gente tem visto muito isso, essas polaridades, quando há grandes interesses envolvidos e fortes emoções, aquelas conversas que seriam comuns se tornam cruciais. E é até legal que tenhamos conversas cruciais. Entretanto, a questão é como lidamos com elas. Algumas pessoas reagem partindo logo para a luta, para a agressividade. E a agressividade, novamente, não é só porrada física. A agressividade pode estar numa zombaria, pode estar numa ironia, pode estar em rotular alguém, em querer dominar. Ou a pessoa pode simplesmente fugir, pode mascarar, pode não querer assuntos mais delicados, abandonar a conversa. Ou ela pode optar pelo diálogo, que é o que nós estamos convidando a esse cultivo. Diálogo consigo mesmo, diálogo com as pessoas, uma possibilidade de vida. E o diálogo se caracteriza por a gente ouvir ativamente o outro, né? Quando eu digo o outro, é o nosso interlocutor, esse outro pode ser, inclusive, eu mesmo, partindo da premissa que a gente conversou em outro encontro, de que nós somos uma pluralidade de seres, né? Mas, enfim, eu preciso ouvir ativamente e expressar assertivamente e haver esse livre fluir das informações para que todos possamos crescer juntos. Esse é o convite ao diálogo. Um outro modelo que a gente pode pensar sobre isso é o seguinte: há os inputs sensoriais, aquilo que minhas lentes, né, meus olhos, meus ouvidos, né, meus sentidos, de modo geral, captam, apreendem desse mundo aí fora, e aí eu interpreto tais sinais captados. Só que essa minha interpretação, ela é afetada, seja pela minha história pessoal, pelas crenças, pelos valores, pelos diferentes filtros, paradigmas que eu trago comigo, ruídos que aconteçam, restrições. Essa interpretação, ela interage dinamicamente com a minha própria fisiologia. A Vera ainda agora até mencionou a questão do alimento que eu venho a ingerir. Tudo isso afeta e é afetado por essa interpretação, e a emoção também. A emoção afeta e é afetada pela interpretação. E, a partir dessa emoção, isso desencadeia uma resposta, uma reação ou uma ação que pode ser automática ou pode ser mais deliberada, mais pensada, porém, normalmente é mais automática e que pode, novamente, ir para a agressividade, pode ir para a fuga, pode ir para aquilo que é passivo-agressivo, né, que a pessoa foge primeiro e agride depois, ou, e aí está a grande escolha em vida, ir para o diálogo. E é isso que a gente está cultivando aqui. Porque naqueles momentos em que a emoção já está pegando fogo, é mais ou menos como... Vocês já tentaram bater papo com uma pessoa que esteja bêbada? Uma pessoa totalmente cheia, né? Não vai. Né? O lado racional foi para o espaço. Ela só está reagindo. E quando a gente está irado, quando a gente está zangado, quando a gente está muito mexido emocionalmente,
No nosso sangue tem uma série de substâncias que nos afetam muito mais do que se a gente tivesse enchido a cara com uma boa cervejinha ou com, né, ou com um bom uísque, ou seja lá o que queiram beber. Né? E aí tentar dialogar nesse momento realmente é muito, muito complicado. Nesse momento, sim, é interessante que a pessoa use as técnicas que vocês bem conhecem para buscar o reequilíbrio emocional, porque senão a pessoa, por mais evoluída que ela esteja, no momento da tensão, vocês podem observar isso, as pessoas tendem a recair naquele comportamento que já era o antigo. A pessoa vem, vai fazer o dom, mas não internaliza diretamente, profundamente, sai de lá de bem com o universo, e aí na primeira fechada de trânsito quer dar tiro em quem a agrediu. Por quê? Porque devido ao estresse, ela volta àqueles comportamentos antigos que ainda não foram transformados. Precisa de muita mudança de polaridade até internalizar os novos hábitos para uma nova forma de se expressar em vida. Então, é tudo isso que a gente pode e deve trabalhar. Né? E aí está uma grande, grande, grande pergunta. Qual é o propósito? O que realmente desejamos para nós e para os outros e para o relacionamento? A cada momento, procure lembrar o que realmente eu quero, o que realmente nós queremos. Eu não lembro se no encontro anterior eu já contei essa história, mas vamos lá. É aquela história do pai que levou as duas filhas para o Tivoli Park, elas brincaram o dia inteiro. Quando chegaram em casa, as duas queriam ir fazer xixi, queriam ir para o banheiro, e ficaram 15 minutos brigando para ver qual que ia entrar primeiro. E o pai só olhando aquilo tudo. Depois de 15 minutos, elas usaram algum critério, uma delas foi lá, em 5 minutos fez o xixi e saiu, a segunda foi lá, em 5 minutos fez xixi e saiu, e o pai chamou as filhas e falou: meninas, vejam, vocês ficaram 15 minutos brigando para ver quem ia entrar primeiro no banheiro. Se qualquer uma das duas tivesse entrado primeiro, em 10 minutos as duas estariam saciadas. Mas em vez de ver o que realmente elas queriam, que no caso era ir ao banheiro, queriam vencer a batalha, impor opinião, provar algo a alguém, se vingar, se defender de supostos ataques, fugir de situações difíceis. Então, fica esse convite a o que realmente eu quero. Em conversas difíceis, em situações mais complicadas, dá aquela respirada. Para que eu estou nessa? O que realmente eu quero com isso? E o que eu quero não é só para mim, para o meu interlocutor e para o sistema como um todo do qual nós integramos, seja uma família, seja um trabalho, seja o que for. Então, essa é a primeira grande pergunta que eu convido a levarem com vocês daqui para frente. E aqui já está uma dica de como agir, uma espécie de um roteiro a ser seguido, que eu asseguro que, se colocarem em prática e internalizarem, a qualidade dos relacionamentos vão melhorar muito. Quando for dialogar algo com alguém, uma, entre aspas, discussão foi acontecer, em vez de sair falando: você está errado, você não gosta de mim, você fez isso, não. Calma. Primeiro descreve sensorialmente o que aconteceu. Depois de descrito sensorialmente o que aconteceu, coloca aquilo que você acha que é a sua interpretação, deixando bem claro que é uma interpretação. Mostra que está genuinamente interessado em saber o que se passa no outro lado e incentiva a pessoa a dialogar contigo. Garanto que conclusões precipitadas deixarão de acontecer, brigas desnecessárias deixarão de acontecer, em algo aparentemente fácil de fazer, mas eu, pelo menos, tenho muita dificuldade em fazer isso. Eu fico me treinando do dia a dia, mas vale a pena. Quando eu consigo fazer, eu fico muito feliz. E muita explosão que eu tinha antes, consegui deixar de ter graças a esse roteiro. E assim eu convido, experimentem e depois constatem, como diz nosso querido Evandro, os resultados. Né? E a grande referência para essa conversa de hoje é esse cara chamado Marshall Rosenberg. Eu reverencio o Marshall como, no século XX, foi o ser humano que habitou esse planeta, um dos mais evoluídos. Se eu fosse pensar em termos de reencarnação, eu precisaria de umas 3 ou 4 para chegar no nível dele. Né? Eu admiro profundamente. Se eu fosse chamar alguém de santo, no bom sentido da palavra, seria esse cara. Né? Eu
recomendo conhecer mais sobre ele. O Marshall em si tem uma história linda, ele foi psicólogo, ele é judeu, ele nasceu em 34, como está aí novinho, em 43, foi morar numa determinada cidade em que explodiu uma violência racial, teve que ficar trancado dentro de casa, ele começou a ver como o ser humano estava violento. Pouco tempo depois chegou no colégio, quando viram o sobrenome dele, você é judeu? E deram porrada nele. Então ele só estava encontrando violência, mas ao mesmo tempo, por exemplo, a avó dele que estava paralítica, o tio dele todo dia carinhosamente ia lá com amor, cuidar, fazer as unhas, escovar o dente dela, cuidar dela, fazê-la um pouquinho mais feliz. Então era um amor genuíno. Ele viu o ser humano ao mesmo tempo é um ser amoroso e ao mesmo tempo é um ser bélico. O que é o ser humano? O que eu posso fazer em relação a isso? E ele, para tentar contribuir para melhorar, ele se tornou psicólogo, ele teve aula diretamente com o Carl Rogers, ele pegou inspiração no Martin Luther King, pegou inspiração no Paulo Freire, né, também para algo que eu vou comentar mais adiante, enfim, Gandhi. E começou a criar um modelo que é o que a gente está conversando hoje, que é a comunicação não violenta, que é essa linguagem em favor da vida. Né? O cara era super simples, super humilde, ele abriu mão do consultório para ajudar pessoas que não tinham dinheiro para pagar o preço de uma consulta. Então ele virou taxista, porque ele não tinha, como ele trabalhava quase que a preço de custo, né, para atender as pessoas, ele dormia dentro do carro, porque começou a ser convidado para várias cidades e ele ganhava mais dinheiro como taxista do que o que ele cobrava como psicólogo. E aí foi se espalhando tudo que ele fazia, mais pessoas foram convidando ele para palestras, ele começou a estruturar essa nova forma de linguagem. O cara simplesmente tocou o mundo. Se eu não me engano, foram mais de 50 países que acolheram a proposta dele. E, enfim, depois, se quiserem, eu posso passar uns links no YouTube que eu recomendo escutarem, que é show de bola. É uma aula gratuita que você vai ter de comunicação não violenta, e eu referencio pra caramba esse ser humano, e está aí o convite a conhecer. Vamos aqui, justamente, pegar algumas dicas dele. E aí justamente, como aplicarmos a tal da comunicação não violenta em seus 4 pilares. O primeiro pilar é a linguagem descritiva, que tem muito a ver com aquela dica que eu já apresentei anteriormente. Para entendermos a questão da linguagem descritiva, por exemplo, eu mostro aqui um lápis para vocês. Eu posso descrever quantos centímetros tem esse lápis, quantas gramas ele pesa, as cores, a sua consistência, tudo isso é linguagem descritiva. Porém, se eu falar, esse lápis é útil, esse lápis é bonito, esse lápis é caro, aí eu já estou avaliando. Então, a gente tem que treinar a separar a linguagem descritiva de uma linguagem avaliativa. Todos nós temos nossos valores, fazemos nossos juízos de valor, e é bom que continue assim. Mas a gente não pode confundir aquilo que a gente estipula como... Não é que não possa. Quando eu falo não posso, eu quero dizer, não agrega valor a gente confundir juízos de valor com vereditos, avaliações, uma linguagem condenatória. São essas linguagens condenatórias de dominação e controle, de certo e errado, que imperaram por mais de 10 mil anos na humanidade, que leva a gente a estar no estado que a gente está. Né? E pode ser que a gente possa criar algo diferente. É interessante também fazer uma distinção de um termo que é shinsetsu da moral. Uma pessoa que tem algo que ela considera como moralmente certa, ela considera que é certo para ela e para os outros. Já nesse conceito oriental, shinsetsu, se eu considero aquilo certo, eu considero moral para mim. Então, se eu, por exemplo, dizem que os coreanos, depois da Copa, eles iam lá e varriam lá o local em que estavam. Não sei o quanto que isso é de verdade, mas acredito que seja. Eles não ficavam condenando os outros que iam lá varrer, mas eles consideravam correto limparem o lugar em que usaram. Então, isso é shinsetsu. Então, a gente tem o nosso juízo de valor, show de bola. A questão é não sair com julgamentos moralizantes, condenatórios, rotulando, culpando. Não faça isso, ao dedo riste. Faça o que eu digo, essa é a verdade, você está errado, isso é feio, culpa. São os operadores modais, eu tenho de, eu não posso, eu não consigo. E fica o convite a gente se desfazer desse tipo de
linguagem para criar uma linguagem mais colaborativa. Portanto, é desenvolver essa arte de olhar e ver, ouvir, escutar, tocar e sentir, distinguir o que é criação interna e o que é do mundo de fora. Então, a gente vai começar sempre mostrando as ações concretas que a gente está notando no mundo e que estão nos afetando. Então, só para distinguir, uma interpretação, ela está com raiva. Uma descrição, seus dentes estão rangendo e sua boca está de determinado modo. Uma coisa é eu descrever sensorialmente, seus dentes estão rangendo, coisa e tal. Outra coisa é eu sair interpretando o que eu acho que são pistas. Que ela esteja com raiva, mas pistas são pistas, não são certezas. O segundo pilar é o da emoção e sentimento. Né? Que é importante a gente distinguir emoção de sentimento. A emoção é mais aquela energia afetiva. O sentimento ela já traz algum componente cognitivo, algum componente mental. Mas aqui a gente vai tratar quase como a mesma coisa, emoções e sentimentos. Os sentimentos, né? Como nós nos sentimos em relação àquilo que está nos provocando. Vocês devem ter visto aquele filme que tem a raiva, o medo, o nojo, a tristeza, a alegria, o afeto. As nossas emoções, elas são como que alarmes de que as nossas necessidades não estão sendo atingidas, nossos valores não estão sendo alcançados. Então, aí vem toda aquela emoção que nos mexe, né? Nós já conversamos sobre esse quadrinho que vocês estão aí vendo, a interpretação afetando a emoção. E vamos, então, para as necessidades, terceiro grande pilar. As necessidades são aquilo que nos move em vida, né? São valores, são desejos, tudo aquilo que está gerando os nossos sentimentos e emoções. E quando a gente aborda esse tema, é legal fazer algumas distinções entre elas. Fundamental eu distinguir a pessoa do comportamento e da intenção. Eu posso não gostar de um comportamento de alguém, mas não quer dizer que a pessoa seja aquele comportamento. E o comportamento que ela traz não necessariamente é aquilo que ela pretende, que é a intenção. Então, resgatar a intenção, a questão da intenção positiva que eu falei alguns minutos atrás, os ganhos secundários, e lembrar que o que eu pretendo comunicar, a minha intenção, geralmente é diferente do impacto que chega no outro. Então, a gente tem que ter sempre isso em mente, distinguir. E distinguir também aquilo que eu necessito, ou os meus valores, de estratégias para atingir essas necessidades. Então, por exemplo, minha necessidade é viajar. Não necessariamente. Viajar pode ser uma estratégia para eu vivenciar uma determinada emoção que eu queira com alguém. Então, a minha necessidade é viver aquela emoção. O viajar é apenas uma estratégia, então não é uma real necessidade. E o quarto pilar, né, que é o pilar do pedido. O que é o pedido? O que são os pedidos? São ações concretas que solicitamos para enriquecer nossas vidas. E é interessante que esse pedido seja bem estruturado. Pode usar aquele modelinho que vocês conhecem do SMART. Ele pode ser um pedido colocado de modo bem específico, de preferência que possa ser mensurado. Eu quero em 3 dias, em 2 horas, 5 quilos, né? Procurar ser mensurável, que seja algo realizável, você possa, de fato, fazê-lo, que tenha sua importância, sua relevância, e dentro de um frame temporal bem estabelecido, dentro de um tempo explicado. Vamos lembrar, já que a gente está buscando coisas do antigo do Dom, da Léo, né? Lembro da Léo, a lei do efeito oposto. Né? Se eu falo, não pense numa latinha de Coca-Cola, a pessoa vai pensar na latinha de Coca-Cola em vez de pensar num elevador. Né? Ou seja, você tem que estabelecer o que você quer e não o que você não quer. O seu pedido tem que estar positivamente descrito. Já chamamos a atenção de distinguir a necessidade das estratégias para alcançar essa necessidade e deixar muito claro essa dica. Um pedido é um pedido e não uma exigência. Se você apresenta o teu pedido como algo que a pessoa não tem a possibilidade de dizer não, então não é um pedido. E a base dessa, entre aspas, negociação é que se coloque pedidos e não exigências. E verifica se o teu interlocutor, de fato, entendeu o teu pedido. Porque
porque a gente viu que a intenção é diferente do impacto. Pode ser que tudo que você tenha feito tenha chegado diferente no outro. Já que eu mencionei William Ury, em negociação a gente distingue a pessoa do problema, como eu falei ainda agora, distingue pessoa, intenção e comportamento. A gente tenta verificar qual é a intenção que está por detrás, quais são os interesses, e não aquilo só que a pessoa está manifestando. Procura criar o maior número possível de opções que possam vir a atender a todo mundo envolvido e, em comum acordo, estabelecer os critérios para escolher o que vai ser feito. Nós vimos aí esses 4 grandes pilares: observação, sentimento, necessidade e pedido. E eu não lembro se eu já apresentei esse vídeo, mas eu quero compartilhá-lo de novo com vocês. Opa, está sem som, não acredito. Vocês lembram desse vídeo? O som não está indo para aí, né? Vocês estão vindo, não, né? Acredito que não. Tudo bem, eu vou colocar lá no grupo, então, depois. Dura 30 segundos esse vídeo, mas é basicamente uma mãe que reclama com o filho que estava jogando bola dentro de casa, e quando ela ia bater no garoto, ela viu no espelho o rosto dela e viu o monstro que ela estava, e percebeu que, em vez de agir daquele modo agressivo, violento, ela se abaixou, ficou na mesma altura do garoto e usou uma linguagem bem mais colaborativa para que o menino entendesse o que estava acontecendo, e o próprio garoto cria uma solução, que é jogar bola lá fora. Eu vou botar lá no WhatsApp o vídeo, ele dura 30 segundos, mas assim, ele é muito rico, vale a pena assistir. Lembrando aquilo que eu sempre declaro, que não é com palestra, vídeo, cursinho, que a gente vai melhorar as interações, mas a partir de tudo isso que a gente cultiva, a gente pode começar a agir, e agindo, né, seremos astronautas que vamos impulsionar outras pessoas e que vai transformar cada vez mais e mais esse mundo para um mundo melhor de se viver. E, portanto, visto que o nosso tempo já está quase concluindo, fica o convite a que cada um de nós, utilizando toda a gama de técnicas que nós conhecemos, quadros mentais, espelho mental, que a gente consiga vislumbrar a possibilidade de atuar de um modo novo, mais saudável, com nós mesmos e com as outras pessoas. E, ao colocar isso em ação, se autorizando assim a agir e constatando uma vida mais gostosa de se viver, provavelmente vai internalizar como novos hábitos essa proposta da comunicação não violenta que Marshall nos brindou em vida. Eu, sobre esse tema, vocês sabem, tem alguns outros trabalhos, está no YouTube, sobre inteligência emocional, gatilhos psicológicos para transformação, exercícios de relaxamento, que depois eu posso novamente compartilhar o link com vocês. E fica já como uma última reflexão sobre viver a comunicação não violenta na prática diária. Em nenhum momento Marcos Gatti disse que seria fácil. Eu apenas declaro, eu afirmo, que valerá muito fazê-lo. Então fica assim esse rápido start, que aí pelas nossas interações a gente vai poder sim aprofundar. Inclusive, caso queiram, para o terceiro módulo, tem até alguns exercícios, ou então a gente deixa para um outro momento. Meus queridos, da minha parte é isso.